Você já se perguntou se é tarde demais para começar um negócio? Bem, talvez agora seja o momento perfeito. Não importa a sua idade ou a situação atual da sua vida. A inspiradora história de Harlan David Sanders, o lendário Coronel Sanders do KFC, nos ensina uma valiosa lição. Nunca é tarde para perseguir seus sonhos. Vamos resumir essa incrível jornada. Sanders fundou o que se tornaria o KFC aos 40 anos, mas seu verdadeiro sucesso só decolou após os 65, superando inúmeras crises. Ele vendeu o seu negócio por $2 milhões e o comprador, apenas 6 anos depois, vendeu por impressionantes $285 milhões. Mesmo após diversas demissões, falências anteriores, uma infância difícil, a perda de uma carreira jurídica e um casamento infeliz, Sanders não desistiu. A história de Sanders começou em 1890, no estado de Indiana. Órfão de pai aos 5 anos, ele foi forçado a cuidar de seus irmãos e aprender a cozinhar. Aos 7 anos, já era um habilidoso cozinheiro, tendo que buscar alimentos na fazenda quando sua mãe estava ausente. Trabalhou na fazenda aos 10 anos e, após o segundo casamento de sua mãe, mudou-se para Greenwood, onde enfrentou dificuldades com o padrasto. Sanders abandonou a escola na 7ª série, saindo de casa aos 13 anos. Trabalhou em diversas ocupações, de pintor de carroças a ajudante de fazenda. Aos 16 anos, mudou-se para Indianápolis, tornando-se motorista de transporte público. Após uma passagem pelo exército americano, onde falsificou sua identidade para ingressar, Sanders foi dispensado em fevereiro de 1907, após um ano de serviço, incluindo um período em Cuba. Ele então se mudou para o sul dos Estados Unidos, morando com um tio no Alabama. Lá, trabalhou como ferreiro para uma companhia de trem, inicialmente limpando trilhos e mais tarde alimentando a fornalha do trem. Ao longo dos anos, Sanders continuou nessa ocupação em diferentes empresas ferroviárias. Durante esse tempo, conheceu Josephine King, com quem se casou e teve 3 filhos. Infelizmente, a tragédia o atingiu quando seu primeiro filho faleceu. Mudando-se de cidade e de emprego, Sanders foi para Jackson, no Tennessee, onde iniciou seus estudos de Direito por correspondência na Universidade de La Salle. Após perder empregos devido a brigas e desavenças, viu sua esposa se mudar com os filhos para a casa dos pais. Ele tentou a advocacia em Little Rock, mas sua breve carreira terminou após um confronto físico com um cliente em um tribunal, retornando à casa da mãe em Henryville. Sanders voltou a trabalhar para empresas ferroviárias. Em 1916, mudou-se para Jeffersonville, onde tornou-se vendedor de seguros de vida na Prudential Life Insurance Company, sendo demitido pouco tempo depois por insubordinação. Nova mudança para Louisville, onde trabalhou como vendedor. Sua primeira experiência empreendedora veio aos 30 anos, em 1920, quando fundou uma companhia de transportes aquaviários, operando entre Jeffersonville e Louisville. Embora tenha se tornado acionista minoritário e secretário da empresa, eventualmente abandonou o cargo ao perceber que não se destacava nesse papel. Vendeu as ações e obteve sucesso financeiro. Em 1924, Sanders iniciou uma empresa de produção de lâmpadas de acetileno, quando acabou falindo devido ao surgimento de lâmpadas elétricas por parte de um concorrente. Novamente desempregado, ele se mudou-se para Winchester, Kentucky, para trabalhar na fábrica de pneus da Michelin. Contudo, em 1924, a fábrica fechou e Sanders foi demitido mais uma vez. A trajetória de Sanders foi impactada pela Grande Depressão, que começou em 1929. Após ser demitido, o executivo da Standard Oil de Kentucky sugeriu que ele abrisse um posto de gasolina. Sanders seguiu o conselho e obteve sucesso, mas teve que fechar o posto em 1930, devido à crise econômica. A Shell
ofereceu a ele um posto de gasolina gratuito em North Corbin, Kentucky, em troca de uma porcentagem das vendas de combustível. Lá, além de vender combustíveis, Sanders começou a oferecer pratos de frango e operar em um hotel. Durante esse período, ele se envolveu em um tiroteio com um competidor chamado Matt Stewart, resultando na morte de um dos funcionários da Shell, que acompanhava Sanders. A condenação de Stewart eliminou a concorrência para Sanders. Em 1935, Sanders foi comissionado como coronel pelo estado de Kentucky. Em 1939, recebeu uma das maiores recomendações para restaurante nos Estados Unidos. O sucesso inicial levou Sanders a expandir suas operações. Em 1940, ele finalizou a famosa receita secreta. No entanto, a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial levou ao racionamento de produtos, forçando o fechamento de seu hotel na Carolina do Norte. Sanders trabalhou como supervisor em Seattle e posteriormente como assistente de gerente em uma cafeteria no Tennessee. Durante esse período, sua amante gerenciava o restaurante e hotel em North Corbin, que estava enfrentando dificuldades, mas ainda estava em operação. Em 1947, ele se divorciou de Josephine e se casou com sua amante, Claudia Landington Price, em 1949. Em 1950, ele foi novamente comissionado como coronel pelo estado de Kentucky. O nascimento da franquia ocorreu em 1952, quando, aos 62 anos, Sanders franqueou sua receita pela primeira vez para Pete Herman, em South Salt Lake, Utah. Herman era o operador da maior restaurante da cidade e obteve grande sucesso com o frango frito do KFC, aumentando as vendas em 75%. Foi em Utah que surgiu o nome KFC, sugerido por um pintor contratado por Herman para evocar uma imagem de hospitalidade sulista e exótica. O nome se popularizou e vários outros restaurantes franquearam o produto, pagando cerca de 4 centavos de dólar por frango vendido. Apesar dos desafios, a vida de Sanders continuou a apresentar obstáculos. Aos 65 anos, viu-se obrigado a vender um restaurante em Kentucky, devido à queda no número de consumidores, causadas pela construção de uma nova rodovia, que desviou o tráfego da área. Determinado a não desistir, Sanders investiu suas pequenas reservas e uma renda mensal de $105 de segurança social na nova franquia em ascensão. Estabeleceu um restaurante modelo e sede em Shelbyville, cruzando o país para franquear seu produto. Dormia no carro, visitava restaurantes, cozinhava frango e negociava os direitos da franquia. O sucesso foi notável e, em pouco tempo, as pessoas começaram a procurá-lo para abrir franquias. Sanders patenteou suas invenções e expandiu-se para o Canadá, Inglaterra, México e Jamaica durante a década de 1960, chegando a 600 localidades vendendo frango característico. Aos 73 anos, em 1964, Sanders vendeu a empresa por cerca de $2 milhões, tornando-se embaixador da marca com salário. Ele manteve as lojas no Canadá, mas vendeu as operações em outros lugares, mudando-se para o Canadá, onde gerenciava suas operações e continuava a receber dinheiro pelas franquias nos Estados Unidos e Canadá. No entanto, a qualidade dos produtos após a venda frustrou, levando-o a visitar lojas sem aviso prévio, e caso a comida não fosse satisfatória, jogava-la no chão. Em 1973, processou a empresa que comprou a operação, resultando em um processo contra ele. Frustrado com a situação, Sanders e sua esposa reabriram seu restaurante na Carolina do Norte, como Claudia Sanders, a esposa do coronel. Apesar da intenção de expandir para uma rede, foram processados pelo KFC, alcançando um acordo que permitia a venda de sua invenção. No final de sua vida, Sanders usou suas reservas para criar uma instituição de caridade, apoiando outras organizações e concedendo bolsas de estudo.
Em 1980, Sanders descobriu que tinha leucemia e continuou a trabalhar até um mês antes de falecer. Apesar dos contratempos, ele tinha a certeza de que havia criado um império, e seu legado persiste. Atualmente, o KFC possui mais de 5.000 lojas em todo o mundo, com mais de 500 mil pessoas trabalhando para a empresa. Em 2013, a receita ultrapassou os 23 bilhões de dólares, com mais de 18,8 mil KFCs em mais de 118 países, sendo a China o país com maior número de lojas. A empresa é controlada atualmente pela Yum Brands, que também gerencia empresas como a Pizza Hut. Assim, encerramos essa extraordinária jornada de Harland David Sanders, o lendário Coronel Sanders do KFC. Sua vida é uma fonte de inspiração, um testemunho de resiliência diante das adversidades. Do início humilde, passando por múltiplas dificuldades, até a criação do Império Global, Sanders personifica a perseverança e a determinação. Seu legado perdura nas milhares de lojas KFC em todo o mundo, onde mais de 500 mil de pessoas continuam a contribuir para o sucesso da empresa. A história de Sanders é uma lição de que nunca é tarde para seguir seus sonhos, independentemente dos obstáculos. Hoje, celebramos o visionário fundador, cujo espírito empreendedor e dedicação ao frango frito transformaram uma ideia singular em uma marca globalmente reconhecida. Que o legado do Coronel Sanders inspire futuras gerações a perseguir seus próprios sonhos com paixão e determinação. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente de qual outra empresa você gostaria de conhecer a história. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.